Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Então, como se libertar de traumas, reeditar esses traumas, se livrar do estresse doentio, do estresse descontrolado, sair fora da baixa autoestima, que está destruindo muita gente também, curar a rejeição e os seus pormenores e também a dependência de pessoas. O ser humano é formado por três coisas: o que aprendeu, o que viveu e o que experimentou. O que aprendeu, o que viveu e o que experimentou. Então, minhas vivências, minhas experiências, os cheiros que eu senti, as coisas que eu vi, as palavras que eu ouvi, as situações que eu vivenciei, tudo isso está determinando a minha mentalidade, a minha psique, o meu estado emocional. Mas a boa notícia é que por mais que você tenha passado coisas muito difíceis e a tua psique esteja abalada, você consegue reeditar suas emoções e no lugar dos traumas, no lugar das coisas ruins, no lugar das doenças psíquicas, você colocar coisas boas. É possível. Então, tem as fases da vida e tem, por exemplo, eu já tive baixa autoestima na fase adulta, mas não era um complexo. Também era uma fase, mesmo na fase adulta, porque eu estava muito acima do peso, nenhuma roupa estava dando em mim, e eu comecei a me sentir estranho e entrei num processo de baixa autoestima, tá? Então não confunda o complexo, ou seja, o problema, com uma fase. Tem gente que passa a vida toda, é um complexo na vida da pessoa. Rejeição, alguém já sentiu rejeição? Eu já me senti, minha adolescência, minha juventude. Você imagina quando isso acontece, quando um filho é rejeitado pelo pai. O pai não quer ir brincar. Uma das coisas que eu mais chorei na vida, é muito difícil eu chorar. Eu choro, mas é muito difícil. Mas uma das coisas que eu lembro que eu chorei copiosamente, assim, de me descontrolar, foi um vídeo que passou na internet de um menininho ligando para o 91. 91 não, aqui no Brasil é 190. 190, mandando o policial buscar o pai dele. Cara, eu chorei muito. Ele liga e fala assim: alô, é polícia? Aí sim. Ó, você tá ligando pro número certo? Ele, é da polícia, né? Ele olha, você tem como ir na rua e dar um endereço, tal, buscar meu pai? Eu falei assim: buscar o teu pai? O que houve? É que faz 3 aniversários que ele não aparece. Hoje é meu aniversário. Eu queria que a polícia fosse lá buscar ele. É só 5 minutos. Eu só quero que ele me dê um abraço no meu aniversário. Cara, você vê uma criança de 7 anos ligando para a polícia. Meu Deus, eu comecei a chorar. Como é que é lidar com abandono? Como é que é lidar com a rejeição? Olha, hoje eu quero falar um pouco sobre traumas psicológicos. A gente tem muita gente na Bíblia que, apesar de ter vencido numa área, teve traumas em outro. Então é muito importante saber que tem coisas que não tem a ver com o teu caráter, tem a ver com traumas psicológicos, emocionais, impactos emocionais que fizeram você perder a força em uma área da sua vida. Então, se heróis da fé não conseguiram combater, como nós, meros mortais, vamos combater? Primeiro, porque hoje em dia a gente tem muito mais recursos e ferramentas para estudar nossos traumas, nosso passado e ressignificar tudo isso. Segundo, nós temos o sangue de Jesus, que nos absolve e purifica de todo pecado. Terceiro, nós temos que lembrar que os homens e mulheres da Bíblia eram homens e mulheres de carne e osso como a gente. Então, estamos na mesma situação. Só que eu acho que hoje a gente tem muito mais conhecimento. Então a gente não precisa se entregar aos traumas do passado. Olha só, trauma em grego, né, vem da palavra ferida. Trauma em grego vem da palavra ferida. Quando você sofre algum tipo de trauma, por exemplo, usando o exemplo, uma faca passou sem querer aqui no teu braço, vai causar um trauma, é um corte, e isso vai gerar uma ferida, certo? Machucado aberto. Um machucado aberto. Se você colocar os remédios certos, o que vai acontecer? Em alguns dias ou semanas, vai deixar de virar uma ferida e vai se transformar numa cicatriz.
Se você não usar os remédios certos ou tiver algum problema interno, como, por exemplo, açúcar no sangue, diabetes, vai impedir que a ferida feche. Ou seja, grave isso, se você não usar o remédio certo ou tiver algo dentro que impede a cicatrização, a ferida fica aberta para sempre. Trauma é ferida aberta, não é cicatriz. Porque problemas, dificuldades, muita gente vai passar. Mas tem pessoas que conseguem usar o remédio na dosagem certa para fechar as feridas, se transformam em cicatrizes e aí viram, na verdade, um troféu de que você passou e venceu. Mas tem outras pessoas que preferem alimentar a ferida e ela nunca fecha. E aí vira um trauma. Isso, eu estou dando o exemplo do corpo físico, mas na vida emocional tem muita gente que está refém de feridas abertas. E tem várias formas de uma ferida ficar aberta. Primeiro vamos falar do percentual de feridas abertas no ser humano. Estudo Nacional de Comorbidade, conduzido lá nos Estados Unidos, descobriu que aproximadamente 60% dos homens e 51% das mulheres relataram ter experimentado pelo menos um evento traumático em algum momento da sua vida. O que é um momento traumático? Vou explicar para vocês. Por exemplo, mulheres que sofreram aborto. Tinha um sonho de ter um filho e por algum motivo não aconteceu. Segunda coisa, acidentes graves. Você imagina a gente que nasceu normal, Wesley, e perdeu a visão, perdeu o movimento das pernas, ficou tetraplégico num acidente. Imagina o trauma que isso gera numa pessoa. Terceiro, violência sexual. Principalmente na infância. Em qualquer idade gera trauma, né? Mas imagina uma criança que teve que passar por isso. Um estudo realizado pelo Centers for Disease Control and Prevention, o CDC, lá nos Estados Unidos, constatou que aproximadamente 1 em 4 meninas e 1 em 13 meninos, em cada 13 meninos, relataram ter sofrido algum tipo de abuso sexual antes dos 18 anos. 1 em cada 4 meninas e 1 em cada 13 meninos relataram ter sofrido algum tipo de abuso sexual, algum tipo de introdução ao mundo sexual na fase da infância e adolescência. Gente, isso é muito sério. Porque na idade adulta, essa menina e esse menino não vão ter o psicológico equilibrado como uma pessoa que não passou por abusos. Outro tipo de trauma, mudanças drásticas na vida, fim de casamento, namorado que ficou 5 anos, prometeu casar e na semana do casamento foi embora, um diagnóstico grave. Mudanças drásticas na vida geram traumas. E por último, perda das pessoas que você ama, morte de quem você ama. Tem gente que não conseguiu levar a vida igual depois que teve que passar pela morte do pai, da mãe, do marido, da esposa, de um filho. Lembrando que a única dor que não tem nome é a dor de perder um filho. Se você perdeu seu pai ou sua mãe, qual é o nome que se dá a isso? Órfão. Quem perde o pai e a mãe fica órfão. Quem perde o marido ou a esposa, qual é o título que recebe? Viúvo. Quem perde o marido ou a esposa fica viúvo. O pai ou a mãe que perde um filho, essa dor não tem nome. Você que passou por um abuso, você que passou por uma violência, você que sofreu um aborto, você que teve um acidente grave, você que recebeu um diagnóstico que aparentemente não tem cura, você que passou por uma mudança drástica na vida, você que passou por um divórcio conturbado, você que perdeu alguém que amava muito, não tem como seres humanos, ficar inteiro. Até aí, entendível. Mas o que não é entendível é você decidir ficar quebrado para sempre. Você quebrar por causa dessa situação, entendível. Ficar quebrado, ou seja, fez o corte sangrar, entendível. Doer, entendível. Nunca cicatrizar, aí já não é normal. Então a primeira coisa é você saber se tem alguma coisa dentro de você que precisa ser sarada e curada para não atrapalhar o remédio. Mas o médico sempre vai te indicar coisas que podem cortar o efeito. Então qual o problema de você começar a usar um remédio nos teus traumas psicológicos sem primeiro ver como é que você está dentro? É que o que está dentro pode cortar o efeito do remédio. O que está dentro pode cortar o efeito do remédio. Então, primeiro que você tem que cuidar, o que eu tenho dentro que precisa ser mudado hoje? Segunda coisa, qual remédio que eu uso para resolver essas situações? Se você tem um corte, né, uma ferida no seu corpo e tem muito açúcar no sangue, não vai cicatrizar.
Então você precisa primeiro verificar como você está por dentro, para depois colocar o remédio certo. Como é que você fica limpo por dentro? Perdão é uma das formas de limpar o seu interior. Então eu quero tirar toda a substância. Antes de eu colocar os remédios, eu quero limpar meu interior para não ter nenhum resíduo de coisas que podem cancelar o remédio. Perdão é uma das coisas sim. Percebendo qual é o trauma, qual é a ferida. Porque tem gente que, por exemplo, está debaixo de um estresse demoníaco, não consegue dormir, mas não sabe nem de onde está vindo isso, porque não identificou ainda a ferida. Por isso tem gente quando faz terapia fala, agora que eu lembrei, é por causa disso que acontece tal coisa na minha vida. Estava no subconsciente, estava no inconsciente. Então é importante você fazer essa revisão. Você precisa perdoar alguém, você precisa identificar o que está acontecendo, você precisa de libertação espiritual. Tem gente que está vivendo uma ferida aberta porque não está liberto espiritualmente. Os demônios estão agindo na vida dela. Ela não tem ainda um compromisso com Deus, então tem brechas abertas no mundo espiritual para muita coisa acontecer de ruim. Então, primeiro é fazer uma limpeza do organismo. Segundo é colocar o remédio certo. Quais são os remédios certos? Vou te dar aqui 4 dicas de remédio para os seus traumas. Primeiro, para mim, o remédio mais forte: oração. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, orar por isso. Senhor, eu não aguento mais sentir dor por esse abuso na infância, eu não aguento mais sentir vergonha por essa coisa que eu passei. Senhor, eu não aguento mais sentir essa dor por causa desse aborto espontâneo que eu tive, essa dor de ter perdido um filho, de ter perdido pai, mãe, essa dor do divórcio, esse homem pisou tanto, esse homem... Eu não aguento mais. Quando você começa a orar e pedir, Deus, coloca teu bálsamo em mim, Deus, me dá tua paz, Senhor, perdoa meus pecados, Senhor, perdoa a minha falta de fé e me ajuda a me levantar. A oração é o maior remédio. Mas você pode usar outros remédios. Por exemplo, você pode começar a ressignificar essa dor. Ressignificar essa dor. Quem é um dos maiores palestrantes do mundo hoje? É o Nick, o sobrenome dele é difícil de falar, Nick alguma coisa, um nome meio russo assim, que é um homem que não tem braços nem pernas. É um dos maiores palestrantes do mundo hoje. E a gente também já recebeu no Brunecast o Marcos Rossi, que não tem braços nem pernas. Nasceu assim. Ainda tem que fazer várias operações na coluna para sobreviver um tempo mais. E o cara é surfista, é DJ, é escritor. As pessoas nem acreditam, não. O cara não tem braço nem perna. Mas ele superou isso. Ele ressignificou. Então, em vez de ficar chorando, eu não tenho braço nem perna, quer saber? Eu vou dar palestra de motivação para saber que você que tem o corpo todo inteiro aí, está reclamando da vida e eu tenho só a metade do corpo e estou fazendo alguma coisa. Ou seja, o nome disso é ressignificação. Ao invés de sofrer, você usa aquele sofrimento para ajudar outras pessoas. Isso é muito forte. Então, primeiro, oração. Segundo, ressignificação. Terceiro remédio que você pode colocar nos seus traumas: ajuda especializada. Por exemplo, terapia, se você pode pagar uma terapia. Palestras, hoje na internet tem umas gratuitas, palestras sobre essa área que você está precisando de ajuda. Livros, lê livros especializados naquele tema que você precisa se libertar. Ajuda especializada. Se é espiritual, procura pastores, procura líderes espirituais para te ajudar. Quarto, ter pessoas de confiança para você falar das suas emoções e daquilo que você precisa. A maioria das pessoas que não tem alívio emocional e por isso não controlam suas emoções é porque elas não falam sobre o assunto. E porque elas não falam sobre o assunto, ou tem vergonha ou não tem pessoas de confiança. É um dos dois. Você tem que matar a vergonha e encontrar pessoas de confiança, senão vai continuar o peso, a ferida vai continuar aberta. Você precisa falar, você precisa abrir coração. Então vamos lá, 4 remédios para os seus traumas, ou seja, feridas abertas da tua vida: oração, ressignificação, ajuda especializada e falar com pessoas de confiança. Perder a vergonha para contar a sua vida para pessoas de confiança. Uma pesquisa aponta, é uma pesquisa da CNN, aponta que 48,5% dos brasileiros, ou seja, quase metade dos brasileiros, que realizaram o exame nos últimos 6 meses, no ano de 2022, ano passado, apresentaram níveis de estresse alterados. E 34% dessas pessoas desenvolveram hipertensão por causa do estresse. Quase metade dos brasileiros já estão no nível clínico de estresse. Eu diria que isso é mundial, tá? Mas a gente está dando um dado brasileiro porque você vive aqui, pelo menos a maioria dos nossos alunos. Eu sei que muitos são de fora.
mas quase 50% da nossa população tem já um nível clínico de estresse. E o estresse se manifesta aonde? Por exemplo, existe o estresse do trabalho. Muita gente está estressada pelo trabalho, excesso de projetos, excesso de trabalho, excesso de horas, excesso de preocupação no trabalho. Tem gente que está com estresse financeiro e não aguenta mais passar pelas situações financeiras apertadas, tem que pagar e não tem dinheiro. O estresse financeiro realmente está causando muitos problemas. Estresse nos relacionamentos. Tem o estresse psicológico, que vem por causa do acúmulo de feridas abertas na psique. Estresse por causa de mudanças de vida, mudou de cidade, mudou de emprego, mudou de escola. Criança passa por isso quando muda de escola. Excesso de trabalho, pressão para alcançar metas, ansiedade, falta de tempo, preocupações com a saúde. Tudo isso aqui é causador de estresse. Falta de controle sobre a sua agenda e sobre a sua vida. Preconceitos sociais também causa estresse. Ou seja, por você ser pobre, não ter a mesma condição que o outro, qualquer tipo de preconceito racial, religioso, por causa de condição financeira, status social, tudo isso, para a pessoa que está sofrendo, é um estresse. Não é só uma ferida emocional porque está sendo colocado de lado, também é um estresse. Excessos de responsabilidade. Com certeza, cada aluno ou aluna que está me assistindo agora, pelo menos um desses estresses está passando. Expectativas irreais. Quando você espera uma coisa que nunca vai acontecer, também causa estresse. Preocupações excessivas com o futuro. Medo do fracasso. Tédio. Conflitos interpessoais. Quando você tem um conflito com outras pessoas, na família, familiares, né, no trabalho. Falta de apoio das pessoas. Quando você tem projeto, mas ninguém te apoia. E estilo de vida inadequados. Ou seja, às vezes você não tem preocupação nenhuma, mas se alimenta mal, não faz exercício físico, vai ter estresse. Mesmo sem problema na vida. Que loucura, né? Ou seja, um desses 20 você tem, mas os 3 primeiros já devem ter falado com você. Estresse no trabalho, estresse nas finanças, estresse nos relacionamentos. Então, o estresse efetivo vai te levar ao quê? Ao esgotamento emocional. E tem gente que está me escutando agora que já não está mais no estresse, está no esgotamento emocional. Já não tem força para nada. Já não consegue sonhar com nada, já não consegue fazer nada. Para vocês, eu cito Mateus 11, 28. Vai para Jesus, que é manso, humilde de coração. Aprende com Ele. Troca esse fardo pesado que você está pelo jugo que é suave. E Ele vai dar descanso para a tua alma, ou seja, para as tuas emoções. Chegou a hora de a gente tomar uma decisão. Se a gente vai continuar tentando carregar esse peso que a gente não consegue, ou se a gente vai realmente tomar as providências para estarmos com descanso emocional. O esgotamento emocional hoje é chamado de burnout. É quando os sintomas de uma exaustão extrema chegam na sua vida e você acha até que vai morrer e para de fazer tudo. Você não consegue mais ter prazer em nada, tá? Então você precisa estar muito atento, grave isso, porque o estresse ele se manifesta como cansaço excessivo, um cansaço físico e mental excessivo, dor de cabeça frequente, alterações no teu apetite, ou você não come nada ou você come muito, insônia, você não consegue dormir, presta atenção nessas consequências aqui, hein? Isso aqui é consequência. Cansaço excessivo físico e mental, dor de cabeça frequente, alterações no apetite, ou você come muito ou você come pouco, insônia, já não consegue dormir, dificuldades de concentração, sentimentos constantes de fracasso, negatividade constante, sentimentos de derrota e desesperança, incompetência, já não consegue fazer o que você fazia antes, alterações de humor, isso aqui é muito sério, o estresse causa alterações de humor, isolamento, você começa a ficar sozinho, fadiga, pressão alta, dores musculares e até problemas gastrointestinais, que já é a psicossomatização do estresse. Então, se você tem uma dessas consequências, você precisa começar a ficar atento. Tiago, como é que eu resolvo o estresse? Primeiro, espiritualmente. Gente, eu podia falar, gente, para estressar você precisa estar zen, fazer uma meditação, mas eu estaria mentindo para você. Isso faz parte também, tá? Mas só que a primeira coisa, você vai ter que buscar ajuda espiritual. Com quem? Direto com Jesus. Não tem nem intermediário. Vinde a mim. Jesus falou, não vai a um líder espiritual, não. Vem para mim. Quem está cansado e sobrecarregado, você não está precisando de instrução. Você não está precisando estar debaixo de uma cobertura espiritual. Você está precisando de alívio para a tua alma, só eu posso dar. Vai para Jesus quem está cansado e sobrecarregado. Segunda coisa, procura
ficar com pessoas que entendem dessa situação para te auxiliar. Às vezes você não pode estar com um profissional, mas você pode estar com um amigo que já passou por isso e pode falar: Tiago, cuidado com isso, Tiago, lê esse livro. Procura estar perto de pessoas que vão te ajudar. Terceiro, esteja em ambientes onde você fique fora desse estresse, fora desse burnout, fora dessa situação opressora. Então esteja nos ambientes que vão trazer saúde emocional e espiritual para você, tá? Muito importante é você procurar ajuda hoje. Se você está com isso aqui, você não pode continuar do jeito que ela precisa procurar ajuda. Às vezes você vai ter que mudar sua agenda, às vezes você vai precisar ir no médico, vai ter que mudar sua dieta, começar a fazer exercício físico, começar a relaxar mais, encontrar tempo para cuidar de você, para você não parar, porque muita gente precisa de você. Mas número 1 é buscar ajuda espiritual. Com quem? Direto com Jesus. Você vai se trancar no seu quarto, você vai fazer jejum, oração e ler a palavra todo dia, pelo menos meia hora, dizendo: eu preciso de ajuda. Tira esse fardo pesado. Tira, Senhor, essa situação que parece que eu vou morrer, esse cansaço físico, mental que eu não aguento mais. Mas agora, nós temos que colocar algumas coisas para fora. Primeira coisa que você tem que colocar para fora a partir de hoje: a rejeição, o espírito de rejeição e a baixa autoestima. Grandes homens e grandes mulheres que foram chamados para grandes missões se sentiam rejeitados ou se sentiam com a autoestima lá embaixo. Tem um versículo em Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 12, quando o anjo do Senhor vai falar com Gideão, fala: o Senhor está contigo, poderoso guerreiro. Só que deixa eu te falar uma coisa: Deus não quer saber de onde você veio, Deus não quer saber como você se acha, Deus não quer saber dos teus complexos, da sua baixa autoestima. Quando Deus escolhe alguém, Ele vai fazer. As suas desculpas não são suficientes para fazer Deus desistir do propósito que Ele tem para você. Então, sabe o que eu quero te orientar? Aceita o propósito, aceita o que Deus tem para a sua vida. Aceita o que Deus quer fazer na tua caminhada. Tira essa autoestima, essa baixa autoestima, tira esse complexo de rejeição. Eu não servo, ninguém me quer. Se Deus te quer, meu filho, já está feito. Agora, qual a importância de aceitar Jesus? Porque o mais importante, o mais famoso, o mais conhecido gosta de você e é seu amigo. É isso que acontece quando você se converte. A rejeição e a baixa autoestima não encontram lugar, porque agora o mais importante do mundo, Jesus, quer estar do teu lado. Você está na lista de convite da festa que Ele vai dar no fim dos tempos, das bodas do Cordeiro. Você está na festa mais importante da história da humanidade. Eu não sei se você foi convidado para a festa do teu vizinho, mas para bodas do Cordeiro, que vai ser a festa mais importante do mundo, você vai estar. Então todo espírito de rejeição, toda baixa autoestima já não tem espaço na tua vida. E eu quero declarar que se ainda tem resquício de estresse, de depressão, de insônia, de pânico, de baixa autoestima, de rejeição, isso vai sair da tua vida hoje. Porque essa semana nós te ensinamos coisas emocionais que você precisa fazer, ferramentas emocionais para você tirar isso da sua vida. Mas hoje eu quero também te dar as ferramentas espirituais. Eu vou orar por você, para que o inimigo não encontre mais brecha para trabalhar na sua vida. Para que as tuas emoções se fortaleçam a ponto da tua espiritualidade não fraquejar. Porque agora Deus quer falar direto contigo. Se você acredita que o espírito de rejeição, a baixa autoestima não vai mais pegar você, se você quer realmente uma solução final para isso, para que você possa colocar seus projetos para fora e realizar a vontade de Deus, fecha teus olhos comigo e vamos orar. Se você pode, porque eu sei que muita gente está no trem, no metrô, está no carro dirigindo, indo para o trabalho, mas se você pode fechar os seus olhos, vamos orar comigo. Pai, nesta manhã, nessa sexta-feira pela manhã, nós te agradecemos. Tanta gente que está se comprometendo com a tua palavra, tanta gente que está decidida a tirar o estresse, a baixa autoestima, a rejeição e, Senhor, se sentir completamente aceito e satisfeito em Ti. Faz a tua obra na vida dessas pessoas, completa a tua obra na vida dessas pessoas, realiza a tua vontade na vida dessas pessoas. E eu peço, Senhor, que cada aluno, cada aluna do Café com Destino seja invadido agora por uma alegria, seja invadido agora por uma felicidade, por uma paz, aquela paz que excede todo o entendimento. Já não existem mais rejeições suficientes, não existe estresse suficiente para roubar a alegria do Espírito Santo. Então faz a tua obra na vida de cada um agora. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém.